Agora a gente vai falar um pouco sobre multiplicação dessas matrizes. A gente pode basicamente multiplicar as matrizes de algumas formas. Como nós estamos trabalhando com programação, nós não temos algumas limitações que a matemática tem em relação à multiplicação de matrizes. Porque é claro que vai depender única e exclusivamente do problema que você está tentando resolver, certo? Então aqui eu posso ter, por exemplo, uma matriz para deixar bem fácil. Eu vou colocar todos os elementos como 1, para a gente só ver como é que isso funcionaria. Como é que são as formas mais comuns de multiplicação de matrizes? Uma das mais comuns é a multiplicação das matrizes por um escalar. O que isso significa? Significa basicamente que eu estou multiplicando a matriz toda por um único número. Então, estou fazendo duas vezes todos os elementos dessa matriz. O resultado disso, para mim, seria uma matriz onde todos os elementos estariam multiplicados por 2. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, também 2. E assim por diante. Então, quando a gente multiplica por um escalar, a gente está multiplicando todos os elementos da matriz pelo mesmo número. Quando que isso aqui é útil? É bem simples. Digamos que nós temos uma tabela de preços. Pode ser uma tabela ou pode ser simplesmente uma lista. Então, digamos que os nossos preços sejam R$ 10, R$ 8, R$ 6 e pode ser R$ 5. E eu quero dar um desconto para esses meus produtos. Para fazer isso de forma simples e aplicar a mesma alteração em todos os valores, eu posso simplesmente multiplicar por 0,9, por exemplo, e quando eu multiplico 0,9 pelos valores aqui, eu vou estar, na realidade, dando 10% de desconto. Por quê? Porque nesse caso eu estou eliminando 10% do preço. Ok? Então aqui, como é que ficaria essa matriz? A matriz nova ficaria com os elementos 9, R$ 7,20, porque aqui nós estamos tirando 80 centavos o valor total. R$ 5,40. Também nós estamos dando 10% de desconto para o 6, então vai ser menos 60 centavos. E aqui no 5 vai ser R$ 4,50. Ok? Então, essa é a forma mais comum, digamos, de você multiplicar uma matriz. Também existem algumas outras formas que a gente vai fazer no código, mas que matematicamente falando não fazem, não são teoricamente corretas. De acordo com as operações de álgebra linear, qual que é a forma correta da gente multiplicar, digamos, uma matriz 2 por 2? Se a gente fosse fazer da forma matematicamente correta, nós teríamos fazer da seguinte forma. Digamos que eu tenha os elementos aqui na minha primeira matriz, 1, 2, 3 e 4. E na minha segunda matriz, 4, 3, 2 e 1. Se nós fôssemos seguir as regras da álgebra linear, a gente precisaria tomar cuidado com várias coisas. Por exemplo, aqui nós temos duas colunas e duas linhas para cada matriz. Nesse caso, a gente não teria nenhum problema, certo? É uma matriz 2 por 2 multiplicando uma matriz de 2 por 2. Porém, quando a gente está multiplicando usando os métodos de álgebra linear, a gente tem que tomar o cuidado de que a linha da segunda matriz, a quantidade de linha da segunda matriz, tem que ser igual à quantidade de colunas da primeira matriz. E isso aqui resultaria para a gente, se a gente fosse seguir, se a gente fosse seguir essas regras, em uma matriz que teria tamanho igual ao número de linhas da primeira matriz, ou seja, 2, e o número de colunas igual ao número de colunas da
segunda matriz, também é 2. Como as duas matrizes aqui são quadradas, ou seja, tem a mesma quantidade de linhas e de colunas, essas duas restrições aqui para a gente foram realizadas, certo? Então está tudo certo, a gente poderia fazer esse cálculo. Como é que a gente faria esse cálculo da forma, digamos assim, correta? Nós teríamos que, para cada elemento, multiplicar, eu vou ter que fazer uma matriz bem maior, o valor da linha pelo valor da coluna e somando eles. Como assim? Aqui na minha matriz nova, minha matriz de resultado, na primeira linha, na primeira coluna, eu teria 1 vezes 4, ou seja, o primeiro elemento da linha multiplicado pelo primeiro elemento da coluna, mais 2 vezes 2. Ou seja, o segundo elemento da linha multiplicado pelo segundo elemento da coluna, somado ao anterior. Se fosse 3 linhas e 3 colunas, eu estaria somando aqui, digamos, o elemento da terceira linha, que podia ser 3, e o elemento da terceira coluna, que talvez fosse 3 também, por exemplo. E assim eu iria somando os elementos. Okay? Na minha segunda posição da primeira linha, eu vou multiplicar ainda a minha primeira linha aqui da minha matriz A com os elementos da segunda coluna da minha matriz B. Então ficaria 1 vezes 3 mais 2 vezes 1. E eu faria a mesma coisa para os elementos aqui de baixo. Ou seja, pegaria para a minha segunda linha a segunda linha da minha matriz A, multiplicaria pelos elementos da primeira coluna da matriz B e depois pelos mesmos elementos da segunda coluna da matriz B. Então aqui na segunda linha, primeira coluna, ficaria 3 vezes 4, somando isso com 4 vezes 2. E na última posição ficaria 3 vezes 3, 3 vezes 3, mais 4 vezes 1. Essa é a forma matematicamente correta da gente realizar essa operação. Então, nossa matriz de resultado seria 4 mais 4, ou seja, 1 vezes 4 dá 4, mais 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. 1 vezes 3, 3, mais 2 vezes 1, 2. 3 mais 2 dá 5. 3 vezes 4, 12, mais 4 vezes 2 vai dar 8. Então, 12 mais 8, nós temos 20. E no último elemento teríamos 3 vezes 3, 9, mais 4, 13. Então, essa seria a nossa matriz resultado se a gente seguisse todos os passos da nossa álgebra linear. Okay? Essa é a forma matematicamente correta, a forma formal de se multiplicar duas matrizes. Porém, e eu vou apagar aqui para a gente ter um pouco mais de espaço, no final das contas, nem sempre as nossas matrizes que nós usamos como matrizes na programação são matrizes do ponto de vista matemático. Então, a gente não teria nenhum problema se a questão que você está tentando resolver pedisse para você, por exemplo, ao invés de fazer esse método, simplesmente multiplicasse elemento por elemento. Então, a gente podia ter uma matriz 1, 2, 3 e 4, multiplicando uma matriz 4, 3, 2 e 1. E o resultado aqui poderia ser uma nova matriz cujos elementos fossem simplesmente a multiplicação de elemento por elemento. Então aqui seria 4. Então aqui seria 4. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, também 6. E 4 vezes 1, 4. Não teria nenhum problema fazer isso caso sua questão, ou seu trabalho, seu projeto, te pedisse para fazer dessa forma. Então são duas formas que na programação é válido.
Mas quando se trata do ponto de vista matemático, a primeira é a correta. Eu vou fazer as duas formas no nosso compilador para vocês verem como que fica cada uma delas. Inclusive, multiplicar as matrizes por um escalar, que é multiplicar todos os elementos da matriz por um único número. Eu vou fazer das três formas para que vocês aprendam a fazer das três formas. E aí vocês podem, de acordo com o problema, usar o método que for mais adequado para vocês.